Vairá, Shemot 6, logo no começo, né? 2 a 8. E falou mais o Eterno a Moshe e disse: Eu sou o Eterno, e eu apareci a Abraham, a Isaac e Jacob como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai. Mas pelo meu nome, Eterno, Yud-Rei, Vav-Rei, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos Bené Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos Bené Israel: Eu sou o Eterno, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos, e vos tomarei para meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Eterno vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, jurando que daria a Abraham, a Isaac e a Jacob, e vou-la darei por herança. Eu sou o Eterno. Para a gente entender esse texto, nós temos que um pouco voltar no contexto dele, lembrar um pouquinho, a paraxá anterior. A paraxá anterior vai falar o seguinte, que Moshe e Arão chegam diante de Faraó e fala: eis que o Deus de Abraham, Isaac e Jacob, o Deus de Israel, apareceu a mim e pediu para que eu viesse aqui, vou parafrasear, né? E retirasse, para que você libertasse o povo de Israel, para que ele pudesse servir ao Eterno e sacrificar no monte Sinai, no deserto. O Faraó obviamente falou que não. Quem é o Eterno? Ele fala: quem é o Eterno? Eu não conheço esse Deus, não é um Deus daqui do Egito. Quem é o Eterno para vir falar para mim? O Faraó era considerado como um Deus, e o Deus de Israel não tinha nenhuma forma, porque o Eterno é Espírito, não tinha nenhuma imagem, não tinha nada que pudesse identificar. Mas Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele fala, afronta o Deus de Israel, dizendo: quem é o Deus de Israel? E eu não vou deixar os Bené Israel saírem. E ainda por causa disso, quando Moshe veio falar com os anciãos de Israel, ele fala sobre o Deus de Israel, fala sobre a promessa, mostra alguns sinais para as autoridades, né? Não existia ainda a Sinedrim, mas existia um conselho de anciãos, as pessoas, os tzadikim da época, da geração. E eles acreditam sim que Moshe foi verdadeiramente o enviado do Eterno para tirar os Bené Israel do Egito. Eles creem, e eles vão junto com Moshe e Arão. Mas o Faraó, ele faz o seguinte: ele agrava mais a escravidão. E ele obriga os Bené Israel agora a procurar a palha para juntar com o barro para poder fazer os tijolos. Ou seja, os Bené Israel já estavam debaixo de cargas gravíssimas. E depois que Moshe foi falar com o Faraó, aumentou muito essa carga. Porque o número de tijolos tinham que ser mantidos, só que eles tinham que gastar mais tempo para trabalhar. E os Bené Israel ficam contra Moshe. E os Bené Israel não creem mais que Moshe era o enviado. E Moshe, diante disso tudo, ele chega ao Eterno e fala: Eterno, por que o Senhor fez mal a esse povo?
porque o Senhor fez mal a esse povo. Olha só, na prática, aquilo gerou uma consequência gravíssima. Ele veio para lá para tirar os Bene Israel. Ele está sendo obediente com a palavra do Eterno, fazendo exatamente tudo que o Eterno mandou ele fazer. Ele não saiu nem para um lado, nem para o outro. E ele foi lá e cumpriu exatamente aquilo que o Eterno determinou para que ele cumprisse. E quando ele cumpre, as coisas acontecem todas erradas. Será que isso não é algo que acontece conosco também? Será que não está acontecendo comigo e com você? Quando a Torá nos diz para que nós andemos segundo o caminho que está dito lá, e quando nós começamos a andar segundo os caminhos do Eterno, o mundo desaba. E às vezes vem esse questionamento: será que foi o Eterno? Mas não, mas está escrito aqui na Torá, não tem como. Mas será que eu fiz alguma coisa de errado? Porque não está dando certo isso. Nós temos que ir na causa e não na consequência. Qual foi a causa? Moshe cumpriu com toda a palavra, foi lá e fez tudo certinho. Só que ele foi tocar em um ponto onde vai existir uma reação contrária. Porque ele tomou uma iniciativa espiritual. Quando nós tomamos uma iniciativa espiritual de cumprir algumas mitzvot, nós vamos mexer no mundo espiritual. E vai ter uma reação natural. Porque as pessoas, quando são colocadas em certos pontos, né, ou certos cargos dentro da Kehilá, ela começa a ser alvo de crise espiritual. Será que eu estou falando alguma coisa que é inédita? Quando nós começamos a orar pelos enfermos, quando nós começamos a fazer campanhas de oração, quando a gente começa a atingir o mundo espiritual, vai vir consequências. Foi o que o Faraó fez. O Faraó assim: vocês são ansiosos, vocês não vão sair, e além de não sair, vocês vão trabalhar mais, vai ser mais pesado. E os Bnei Israel olham para aquela situação e toda aquela fé, toda aquela crença, toda aquela esperança cai por água abaixo. Até o próprio Moshe questiona ao Eterno, falando: Senhor, por que o Senhor fez mal a esse povo? É incrível, né? Nós somos falhos. Muitas vezes nós questionamos as coisas porque não entendemos. Mas quando nós entendemos como funcionam as coisas espirituais, esse mundo físico, existe um mundo paralelo espiritual. Quando o Shaul fala que nós somos abençoados com bênçãos espirituais nas regiões espirituais, quer dizer que primeiro nós recebemos as brahot no nível espiritual. E para a bênção alcançar o mundo físico, ela vai alcançar no tempo de Hashem. Muitas vezes você já foi abençoado, mas não te alcançou ainda, porque você não está preparado, porque você não fez a conexão, você não trouxe de cima para baixo. Olha só que interessante, o Bikat Koanim, a benção de Aaron, que no finalzinho o que eles falam? E colocarão o meu nome sobre os Bnei Israel e eu os abençoarei. Ou seja, você primeiro precisa receber um nome. Se você não tem o nome do Eterno em você, a brahot não te alcança, gente. Você tem que estar preparado.
estar preparado para receber essa bênção. Você tem que estar preparado para receber uma carga. E Moshe fala: por que fez mal a esse povo? Daí o Eterno vai responder. E quando ele responde, entra nessa paraxá. Ele fala assim: agora verás o que eu vou fazer no Egito. Agora verás. É interessante porque existe um conceito do Tanar, que diz o seguinte. Lá em Davi ele fala que o Eterno é a minha sombra. Eu já falei isso aqui uma vez. O Eterno é a minha sombra. O que é a sombra? A sombra ela vai sempre acompanhar os movimentos do corpo. Certo? É a sombra. Quando o Davi fala que o Eterno é minha sombra, ele está querendo dizer que o Eterno vai trabalhar conosco segundo as nossas ações. Jacó fala assim: se achegai-vos a Deus, que Ele se chega a nós. exatamente. Se você faz o contrário, é a mesma coisa. Se você se afasta do Eterno, o Eterno se afasta. Mas não é só você que dá o passo para trás, é o Eterno também dá o passo para trás. Então, é multiplicado por 2. Da mesma forma, quando você dá um passo para frente, é interessante isso. O Eterno deixou acontecer que Faraó apertasse a escravidão para que ele também apertasse a libertação, a redenção. Já que ele fez isso, então ele verá o que eu vou fazer no Egito. Ele vai destruir o Egito. Mas só que ele vai destruir aos poucos. As pragas, uma por uma. Cada praga é um mecanismo de libertação, de Geulá. E ele fala o seguinte, olha só que interessante. A vida com o Eterno, o caminhar com o Eterno é um processo. E ele fala assim: eu apareci a Abraham, Isaac e Yaakov como El Shaddai. Olha só que interessante. Não me fiz conhecer pelo nome Yud Rei Vav Rei. E não fui plenamente conhecido. Né? Bem interessante essa passagem. Eu não quero me deter muito, né? Que só dar uma pequena pincelada. Então, os nomes do Eterno, eles vão aparecer na Torá segundo as suas manifestações. Eu até gostaria que o Pablo falasse um pouquinho sobre essa questão do El Shaddai, que eu estava conversando com ele ali na cozinha, eu achei bem interessante, né? Esses dois nomes do Eterno, El Shaddai e Yud Rei Vav Rei. Inclusive tem alguma conexão que ele estava me falando com Yeshua também, né, Pablo? Então fala um pouquinho para nós. Quando nós abrimos o livro Bereshit, nós temos 10 nomes de Deus. 10 misticamente é um nome muito importante no judaísmo. Se refere às 10 sefirot, o processo da criação. Deus, no nosso entendimento humano, é algo totalmente incompreensível. Nós humanos somente conseguimos entender algumas das manifestações de Deus, e por isso os 10 nomes que estão que equivale, que o 10 é o processo pelo qual Deus faz a criação. O interessante é que, se nós olharmos para Shabairé, aí nós temos as 7 pragas. 7 também é número místico muito importante no judaísmo. Aí nós temos exatamente as 7 pragas
mas com a paraxá seguinte nos transforma as 10 pragas. E quando nós vamos, eu vou voltar no versículo, sua permissão? Sim. Vou voltar no versículo 7. Aí diz Deus: Ani Akshe leva Faraó, e eu endurecerei o coração do Faraó. É Deus que endurece o coração do Faraó. Ele está nos falando por todas as vezes. Ele que endurece o coração. Por que endurece o coração do Faraó? E ele mesmo diz: Arviti et otot e mofat baret Mitzrayim, e multiplicarei meus sinais e minha aparição na terra de Egito. A construção da liberdade que Deus faz, também a faz pelo processo do 7 e 10, que são os números místicos da criação. Então ele precisa fazer os 7 sinais, né, mas os 3 sinais, completar os 10, ele está mostrando para o povo de Israel o processo da criação. E veja que na mesma paraxá que ele mostra ao povo de Israel, ao Moisés por primeira vez, o tetragramaton, o nome que incorpora as 10 sefirot, que incorpora todo o processo da criação. Então, aqui nessa paraxá, realmente há um novo ensinamento do povo de Israel que ele está vindo através desses sinais. Baruch Hashem. Olha só que interessantíssimo isso, né? A aparição que ele fez a Abraham, Isaac e Yaakov, ele não mostrou toda o seu poder, que é um processo. Os nossos patriarcas, eles viram milagres, viram livramentos, mas agora, Bnei Israel agora não é uma família, Bnei Israel é uma nação dentro de uma outra nação, e ele vai reviver. E quando a gente fala sobre esses números de criação, né, de 7 e 10, de recriação, nós estamos entendendo que o Eterno está fazendo criar Am Israel, mas numa outra dimensão. Por isso que Hashem fala assim, fala para os Bnei Israel, se vocês cumprirem todas as minhas mitzvot, todos os meus mandamentos, e forem fiéis, eu serei o vosso Deus e vós sereis meu povo. Mas não era povo antes? Era. Mas agora é uma nova dimensão de povo. É uma nova dimensão de aliança. Ele está ratificando a aliança que ele fez com Abraham, Isaac e Yaakov. E isso mostra, como o Pablo falou, que é muito interessante, mostra uma recriação. Assim como o Eterno utilizou meios para a criação do mundo, do universo, ele também está utilizando de uma forma codificada os mesmos elementos para trazer Israel, reviver esse Israel como um povo único na terra, para que deste povo as outras nações pudessem vir a Hashem. Não é uma exclusividade, não é algo para somente e nele, mas sereis um povo, uma nação sacerdotal, luz para as nações, luz para as famílias. Daí nós vamos ver essa diferença das duas manifestações que o Paulo falou aí. O tetragramaton está conectado. Quando nós vamos ao Novo Testamento, tem um livro do Novo Testamento, onde Yeshua fala, e eu existi antes do Abraão. Quando nós vemos o tetragramaton, o nome inefável, a letra Shin simboliza o Espírito. A letra Shin que nós temos na mesa dos outros, mas simboliza o Espírito. Quando dentro do tetragramaton nós incorporamos a letra Shin, e o tetragramaton simboliza toda a criação, né? Inclusive o mundo material. Quando nós incorporamos dentro do tetragramaton a letra Shin, ela forma o nome Yeshua, o que nos conecta o Antigo Testamento com o Novo Testamento, e eu existi antes do Abraão. Está dentro do tetragramaton. Muito interessante. Olha só, que interessante. Que chegar e esqueci. Muito bom. Baruch Hashem. Né? E o Shin
né, muitas vezes simboliza Shaddai, né? El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Olha só que interessante. E sobre o Shin, ele falou, eu lembrei. Eu vi uma palestra do Ariel Correalouro, que ele é um judeu, que ele quer trazer Yeshua de volta para a nação como um todo, para a nação judaica, né? E ele explica, analisando a Kabbalah e Gematria, que o Shin, do nome Yeshua, por isso que os judeus chamam Yeshua. O Ain está perdido nas nações. Quando Yeshua foi restabelecido, na nação de Israel, se cumpre Zacarias, que fala que o Eterno será um e seu nome será um por toda a terra. O Ain tem um segredo todo específico dentro disso aí que o Pablo falou. Muito bom, Baruch Hashem. Obrigado pelas colaborações. Estabelecerei a minha aliança com eles e toda a sua descendência para também dar Eretz, da qual foram peregrinos. A fidelidade do Eterno mostra nesse texto. E também tenho ouvido os gemidos dos Bnei Israel desde a terra, o qual a injustiça do Mitzrayim tem recaído. E lembrei-me da aliança que eu fiz com Abraham, Isaac e Jacó. Olha só que interessante, porque o Eterno desceu e viu. O Eterno desceu e participou do gemido dos Bnei Israel. O Salmo 91 diz: portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Nós temos que conhecer ao Eterno, conhecer ao nome do Eterno, conhecer as manifestações do Eterno, uma mente aberta. Ele me invocará e eu lhe responderei. A questão da sombra. Você se achega, ele se achega. Você invoca, ele responde. Yeshua nos ensinou: aquele que bate, abre-se-vos-á. Faz com fé, faz com esperança. Estarei com ele na angústia. Olha só. Eu estarei com ele na angústia e dela o retirarei. Ou seja, existe um tempo onde o Eterno está conosco na angústia. Ele não nos tira da angústia, ele permanece conosco na angústia. E no tempo certo, ele nos retira da angústia. Fartá-lo-ei com longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse texto também vai dizer, muito interessante, vai falar sobre os 4 níveis de redenção, que nós vamos ver que são os 4 copos do Seder de Pessah, né? Nós lemos lá: portanto, eu tirarei, verroseriti, eu salvarei, verrissalti, eu redimirei, vegalti, e eu tomarei como povo, velakarti. Então nós vamos ver os níveis de redenção física, de livramento, redenção, redenção de legalidade e redenção para a união. São níveis de redenção. E esses níveis de redenção é um processo. E isso aconteceu dentro do processo das 10 pragas sendo caídas sobre Mitzrayim. É interessante que as pragas, elas não caem sobre os Bnei Israel. É que nem um remédio, né? Nós tomamos um remédio, um antibiótico, que ele vai agir no quê? No corpo estranho. Não é verdade? No nosso sangue lá, o remédio vai atuar no corpo estranho. Mas só que o corpo vai absorver, ele vai sentir. O objetivo não é atacar o corpo, mas acaba atacando. Os Bnei Israel, quando viram as pragas, eles foram todos guardados das pragas. A Torá diz que quando foi transformada a água no sangue, mas aos Bnei Israel tinha água. Não tinha luz, né? A praga da escuridão, não tinha luz
nas casas dos egípcios e na rua, no bairro, na cidade, mas tinha luz na casa dos Bnei Israel. Eles foram guardados, mas eles estão no mesmo ambiente. De uma certa forma eles sofreram também. E essa angústia é algo que fez bem para os Bnei Israel. Porque nós, como Rav Shaul fala, nós somos, quando eu estou fraco, ali eu estou forte. Quando nós estamos em caminhada, quando nós estamos com experiências com o Eterno, nós somamos experiências importantes para a nossa vida. Nós conhecemos o Eterno de andar com Ele e não só de ouvir falar. É bom estudar a Torá, excelente, temos que fazer isso. Mas não adianta nada a gente estudar a Torá e não colocar ela em prática. Estudar a Torá e ficar num quarto fechado. O dia inteiro estudando, só vai para a cozinha e volta para o quarto. Adianta alguma coisa se você não colocar em prática? Se você não for luz, estando no lugar alto para iluminar o resto? Conhecer ao Eterno é andar com Ele. E Ele caminha conosco também na angústia, para nos tirar no momento certo. Nós vimos no começo da Parashá que os Bnei Israel deixaram de crer no Eterno, deixaram de crer em Moshe, que era o enviado. Por quê? Porque aumentou as cargas. Mas daí, quando começaram a vir as pragas, o Eterno começou a manifestar o teu poder. Através dessa manifestação do Todo-Poderoso, os Bnei Israel começaram a crer no Eterno. E isso foi um processo. E não somente os Bnei Israel que começaram a crer no Eterno, mas também muitos egípcios, muitos de outras nações que estavam lá escravizados, porque a Torá diz que quando saiu os Bnei Israel do Egito, depois da última praga, um misto de gente saiu também. Um misto de gente saiu junto com os Bnei Israel. E quando chegaram lá no pé do Monte Sinai, a tradição diz que quando o Eterno começou a falar o primeiro mandamento, o segundo, e cada um escutou na sua própria língua. Olha só que interessante, como é aberto, E daí no final ele fala: e sabereis que eu sou o Eterno, que livra e dá graça. Ele faz sair e faz entrar. Ele faz sair do Mitzrayim e faz entrar em Eretz Israel. Você sai de um nível espiritual para um outro nível espiritual. Você está sendo resgatado. Nós vamos ver que os relatos da Torá são tziporim, ou seja, são histórias, tziporim le shiurim, são lições da história. Tudo é muito alegórico. Então nós vamos ver cada história dos Bnei Israel, nós vamos conseguir captar ensinamentos espirituais. Como o Rav Shaul fala lá, que todas as coisas são como sombra daquilo que iria acontecer. A Torá, sendo uma fonte inesgotável de ensinamentos da realidade espiritual e física, tem nas Tziporim os elementos concretos para a identificação e mecanismos de ação que se aplica pessoalmente em cada indivíduo. Portanto, a Tziporim da Torá aludem também a nível pessoal a necessidade que tem cada pessoa de sair do seu próprio Mitzrayim. E isso é um processo diário e constante durante todo o período o qual nós encontramos nesse mundo físico. Ou seja, resumindo isso, nós fomos libertos, mas também seremos libertos. Dia a dia nós temos que sair do nosso Mitzrayim, do nosso aperto. Mitzrayim em hebraico quer dizer aperto. E Mitzrayim é Egito. E Egito é ambiente de opressão.
de escravidão. Exatamente. Nós temos que fazer o tikkun, né? Aquele conceito judaico de tikkun, que é lapidação da nossa alma, lapidação do nosso ser. Nós somos nova criatura a partir do momento que cremos no Eterno, entregamos a nossa vida para cumprir as mitzvot através do sacrifício de Yeshua HaMashiach. Somos transformados para quê? Para sermos servos do Eterno. Mas isso não se dá de um dia para o outro, não é mágica, não é um dia para o outro, é um processo que você vai lapidar a sua alma. O Eterno vai trabalhando com cada um de nós, até chegar em níveis cada vez mais elevados. O Rocha, o rabino cabalista Kaplan, ele fala isso, né? Que nós somos nossos artesãos, né? Nós nos moldamos através do estudo da Torá e das boas obras, exatamente. E as 10 tribos, as 10 pragas, é justamente o mecanismo que o Eterno vai fazer para atacar as klipot, ou seja, as impurezas. Ezet Makot, né, as 10 pragas, elas foram destinadas para quebrar o jugo do faraó. E como o Pablo mesmo falou, o Eterno endureceu o coração de faraó. O Eterno endureceu o coração do faraó. Os Bnei Israel não creram em Moshe depois que houve a intensificação dos trabalhos, né, como consequência da intenção de liberdade. 2 Timóteo 3,12 também vai falar que também todos os que piamente querem viver em Yeshua HaMashiach padecerão perseguições. Todos. Então nós temos que estar cientes disso e temos que nos preparar para essa realidade e não nos deixar abalar muitas vezes, porque cada vez que a gente sobe um degrau, cada vez que a gente começa a cumprir mais mitzvot, cada vez que a gente está mais na mão do Senhor, vai aumentar e vai intensificar o contra-ataque. Vamos estudar agora um pouquinho a praga de Dan, que é a praga de sangue, que é a primeira praga, né? Transformar a água em sangue. Olha só. As águas são um símbolo de vida. Yeshua mesmo falou, né? Quem crê em mim, águas vivas sairão de dentro de vós. A Torá também ela é comparada à água, porque ela desce, ela vai molhar os lugares mais baixos. Ou seja, quando a gente tem arrogância, a gente não consegue absorver a Torá. Ela escorre e ela vai inundar os cantos mais baixos. Nossos sábios dizem que isso aí é a questão do homem, quando vai estudar a Torá, ele tem que ter uma humildade para poder concentrar a Torá nele, senão a Torá é fluida. Porque o Rotenel Maurício, nossos sábios ensinam isso, né? Um conceito de humildade, de aprendizagem para poder absorver os conceitos da Torá, aplicar na vida e transmitir para as pessoas ao nosso redor. Né? Exatamente. Mas tudo tem os dois lados, tá? Assim como as águas, elas têm o seu significado bom, também águas podem ter significados negativos. Por exemplo, Yaakov diz que peça com sabedoria ao Eterno a fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os teus caminhos. Então aqui as águas estão tendo um significado negativo, porque elas são inconstantes. Nós vamos ver no livro de Apocalipse também que o mar agitado, o mar turbulento, que nós estudamos quinta-feira, né, representa também as nações rebeldes contra o Eterno.
o sangue vai ficar no lugar da água. A água é vida. Se os egípcios não tivessem água como não teve, eles padeceriam de sede, poderiam morrer. Então, nesse momento, né, o significado da água é um significado de vida também. E agora o sangue. O sangue, ele pode significar a vitalidade, né? A vitalidade do corpo físico, né, está no sangue. Lá em Vaikra 17:11 diz: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Portanto, o sangue que fará expiação pela alma, medida por medida. Aqui o sangue é vida, aqui o sangue dá vida, aqui o sangue serve como objeto que dará vida, que expiará o pecado. O sangue de Mashiach, ele tem poder para a vida eterna. Só que nesse contexto aqui, o sangue vira morte. Outro algo interessante seria a água, ela é fria e o sangue é quente. A frieza, ele é o oposto do calor, né? O corpo sem vida, o corpo sem coração bombeando sangue, ele se esfria. Hipotermia causa morte. Então, um significado interessante é esse, tá? O sangue vai esfriando até que o indivíduo morra. A água é fria e é o oposto da vida. Aqui a água como um meio negativo e o sangue como um meio positivo. A frieza, ela representa as clipot, representa as impurezas. Frieza, apatia, indiferença, né? Esse é o objetivo do Yetzirah. Tornar a pessoa apática diante da Torá. Tornar a pessoa fria. Quando a pessoa ela não vibra quando ela escuta as coisas do Eterno. E isso mostra o quê? Mostra a temperatura do corpo. É interessante. A frieza diante das coisas do Eterno. Como você vai reagir diante das coisas do Eterno? Muitas vezes nós estamos em períodos mais com mais emoção, com mais garra diante das coisas do Eterno. E às vezes a gente fica um pouco abalado por causa de certas situações, como os Bnei Israel ficaram aqui. A nossa temperatura tem que sempre ficar quente. O objetivo da má inclinação é trazer apatia. A pessoa não quer ir fazer uma oração, a pessoa não quer ir escutar uma paraxá, a pessoa não tem ânimo para fazer essas coisas. Isso mostra o quê? Uma temperatura mais fria. A frieza é o sintoma da falta de vida. Um pastor, ele percebe que a sua ovelha está doente quando ela para de comer. Quem tem gato ou cachorro em casa, é a mesma coisa. Você vê que você põe a ração lá e o cachorro não vai lá comer, então você já fica com a orelha em pé. Assim, ele não está bem. Por quê? Ele não quer se alimentar. E isso acontece conosco. Quando nós temos um sentimento onde a gente
não está muito afim de ler as Escrituras, não está muito afim de estudar, não tem ânimo para fazer tefilah, não tem vontade para vir na sinagoga. Então nós temos que abrir os olhos, porque existe algo que está afetando. E isso, a tendência é cada vez esfriar, 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 por causa das impurezas que estão ali. Isso pode ser consequência de uma ação que você está fazendo diante do reino espiritual. Você recebe contra-ataque espiritual e você se deixa abater, então você já não tem tanta vontade. Você já não tem porque você está machucado, você está... O que nós temos que fazer? Buscar a força no Eterno. Tá? Para a gente finalizar aqui, né? Tem certos animais que têm sangue frio. Quais animais são esses que têm sangue frio? Serpente, né? Que mais? Os répteis, os sapos, anfíbios, né? Interessante, né? A segunda praga é o quê? É um anfíbio de sangue frio, né? O texto lá de Shemot 8:3 diz o seguinte: e o rio criará rãs e subirão à tua casa, a teu dormitório, a tua cama e as casas dos teus servos sobre o teu povo, e aos seus fornos e as suas amassadeiras. Olha só que interessante. O sapo, como tem sangue frio, ele vai estar aonde? A Torá diz que ele vai para a casa, o seu lar. Está falando com o faraó. Eu vou trazer frieza à sua casa. E ele vai mais longe, ao seu quarto. E ele vai mais longe, à sua cama. Tudo na Torá tem seu significado. Porque assim como existe, é tudo espelhado. Como existem alguns conceitos do lado positivo, também existem os conceitos espelhados do lado negativo. Nós não falamos sobre calor referindo a uma emoção, algo positivo, espiritual, uma pessoa fervorosa, uma pessoa que está cheia do Ruach HaKodesh. Nós também vamos ver isso do outro lado. Pés que se apressam a derramar sangue. Existe o calor do lado negativo. Existe o prazer também em não cumprir as mitzvot, em fazer haverá. Aqui, o sapo da segunda praga, ele está servindo para mostrar a frieza do lado negativo. O sapo que é frio, ele vai esfriar esse calor de impureza que está na casa de Faraó. E ele vai entrar na casa, e ele vai entrar no quarto, e ele vai entrar na cama. E é interessante. E ele fala assim, e também vai entrar nas casas dos seus servos, e entrará no lugar mais quente, que é o quê? Os fornos. Os fornos e as amassadeiras. Onde existe calor de impureza, o sapo vai ali. Não é por acaso que a Torá diz isso. Vocês estão entendendo? As pragas estão sendo utilizadas como um remédio para atacar a impureza de Mitzrayim. E assim como atacou a impureza de Mitzrayim no Egito, atua no nosso coração também.
Deus utiliza de mecanismos para nos fazer crescer espiritualmente. Atacar aquele calor, aquele prazer que você tem em coisas que não são do eterno. E ele vai mandar uma praga ali para diminuir a temperatura. Os lados opostos existem semelhanças.